Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso, eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, eu quero retomar com vocês o início da primeira leitura de hoje. Ali é lido a partir do versículo 3, capítulo 3, versículo 3, mas eu quero ler desde o primeiro, para que nós entendamos um pouquinho mais da palavra de Deus. Filipenses 3, 1, diz assim: no mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Tornar a escrever-vos as mesmas recomendações, a mim, por certo, não me é penoso, e a vós vos é conveniente. Ou seja, Paulo está novamente reescrevendo essa insistência, essa persistência do próprio Jesus, mas também dos apóstolos, discípulos, dos profetas, de estarem sempre reescrevendo, sempre falando, sempre retomando alguns temas. E aprenda uma coisa, a nossa caminhada é assim. Ao longo dos dias e dos anos, Deus vai retomar alguns temas conosco. Coisas que ainda nós não entendemos, coisas que nós precisamos reviver novamente. Deus, de forma muito natural, Ele vai retomar conosco. Sobretudo se nós ainda não resolvemos aquilo que temos que resolver. Então não se iluda, achando que, bom, isso aqui está resolvido, mas se a gente não toma cuidado, nós podemos cair novamente em erros do passado. Portanto, Deus sim vai retomar coisas quando precisar. Paulo, Pedro, todos os apóstolos, o próprio Jesus, sempre estavam retomando. E você precisa ler a palavra de Deus todos os anos. O Padre Léo falava sobre isso para nós, ler a palavra de Deus todos os anos.
O Monsenhor Jonas, a comunidade de Canção Nova, todos os grandes homens de Deus nos ensinam que devemos sempre retomar a palavra. Padre, mas eu já li. Lê de novo. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, é penetrante e cortante. Jesus ressuscitou, então a palavra dele é viva. E cada vez que você ler essa palavra, algo novo Deus trará ao teu coração. Portanto, aqui ele diz, para mim não é penoso vos escrever tudo novamente. E o que ele quer retomar conosco? Qual que é o assunto? E ele vai dizer algo. Versículo 2. Cuidado com esses cães. Cuidado com esses charlatães. Cuidado com esses mutilados. 3 coisas. Cuidado com os cães. Cuidado com os charlatães. Cuidado com os mutilados. Porque os verdadeiros circuncisos somos nós, que prestamos culto a Deus pelo Espírito de Deus e pomos nossa alegria em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Aqui nós temos um tratado aonde nós podemos mergulhar de cabeça e aprofundar na palavra de Deus. Para vocês entenderem o seguinte, aqui ele fala 3 coisas, cuidado com os cães, os charlatães e os mutilados. E eu quero tratar essas 3 coisas com vocês. A entrada de algumas casas romanas, naquele tempo, era frequente encontrar uma carta ou alguém avisando, cuidado com o cão. A gente pode entender algo muito até engraçado. Você imagina você ir na casa de alguém e na porta ou ter um escrito dizendo, cuidado com o cão. Mas não é simplesmente um cachorro que vem ali para pedir comida para você, ou para rosnar, ou para te morder. Não é um animal qualquer. Mas aqui ele está falando, cuidado com o cão. Cuidado com essas pessoas maliciosas, maldosas, que querem te levar para o mau caminho, que querem te perseguir, querem acabar com a tua vida. Aqui, a palavra de Deus ela é muito mais profunda do que nós imaginamos. Cuidado com o cão. Diga para o seu lado, cuidado com o cão. O cão às vezes é o demônio, né? Esse também, você nem duvide. Mas aqui está falando de pessoas carnais. Aqui não está falando do demônio, aqui está falando de pessoas carnais, que não estão vivendo a fé, que estão traçando outros caminhos, que estão fora da verdade, e que estão sendo como cães, estão sendo usados pelo mal. Cuidado com o cão. Era comum então, era frequente, encontrar em algumas casas romanas uma carta ou alguém dizendo, cuidado com o cão. São Paulo avisa para os filipenses não serem enganados, pois era como cães, maus obreiros e mutilados. Maus, pessoas más, que faziam o seu culto de forma má, que fazia a sua celebração de forma má, de forma maliciosa, estava ali por interesse ou por dinheiro. E nós encontramos pessoas hoje, no mundo de hoje, que pregam o evangelho por dinheiro, que faz as coisas por malícia e por maldade. São pessoas o quê? Aqui a palavra diz, charlatães. Que cobram pelas coisas, que cobram para fazer. Cobram para fazer exorcismo, cobram para isso, cobram para aquilo. Desculpa, mas a graça não habita numa vida de uma pessoa dessa. Isso é um perigo que nós corremos na palavra. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, os charlatões, que vivem enganando com vãs filosofias as pessoas. Cuidado, você que acha que vai num lugar qualquer e que as pessoas estão pregando um Cristo sem cruz. Cuidado. Quando a oferta é muito assim, desconfia. A gente vai acreditando, né? Vai entrando de cabeça em qualquer coisa. Ai, estou no sofrimento. Ai, estou passando um problema. Estou com uma dificuldade. Um problema de cura, um problema de libertação. E a gente logo vai mergulhando de cabeça em qualquer lugar. Vai ali. Vai aqui. Vai não sei na onde. E a gente rapidamente vai confiando nessas coisas, nessas pessoas. Investiga. Ali tem um Cristo com cruz. Ali tem um sacrário. Ali tem a Virgem Maria. Ali tem a presença dos anjos, dos santos, ali tem a presença de Deus. Opa, então acredito que aqui seja o meu caminho.
Saber aonde você coloca a tua vida, não na mão de charlatão, mas alguém que você entende que tem uma vida de santidade, e que vai te orientar. Alguém, como diz aqui, que não se cansa de pregar 50, 60, 100, 200 vezes. Quantos pregadores pregaram a mesma coisa nesse presbitério, incansavelmente. Quantas vezes, Monsenhor, quantas vezes? Não, mas nós queremos o caminho fácil. Eu não quero o caminho da cruz, eu não quero o caminho do sofrimento, eu não quero o caminho da dor, eu quero o fácil. Eu quero o caminho do charlatão. Esse é um risco que eu corro como padre, que você corre como cristão. Cuidado com o charlatão. As pessoas que se dizem que tudo é muito fácil. Não tem caminho fácil. Não tem moleza para quem quer ser um discípulo de Cristo, para quem quer viver como pregamos esses dias de hoje, as bem-aventuranças. Quem quer ser um discípulo de Jesus vai precisar fazer um caminho de cruz. Não tem caminho fácil. Tem caminho fácil? Não. Tem vocação fácil? Ser padre é fácil? Como você sabe? Você não é? Oxente, está vendo? Mas a gente sabe, né? Acompanha. Tem padres amigos. Tem padres amigos, né? Com certeza. Estamos juntos aqui hoje. Ser pai e ser mãe não é fácil. Ser um consagrado não é uma coisa fácil. Então, não vá por esse caminho. Não se deixe enganar pelas coisas muito fáceis. Depois, uma terceira coisa que é colocada para nós aqui, interessantíssima. Cuidado com os mutilados. Cuidado. E quando nós falamos de mutilados, o que significa mutilado? Porque eles viviam no Antigo Testamento uma coisa chamada circuncisão. Para nós, a circuncisão hoje é como se fosse o batismo. Só para vocês entenderem de forma muito assim rápida. Como se fosse o batismo. Então, quem que eram os mutilados que Paulo está falando aqui? Mutilado é aquele que só entendia isso como algo externo. Não algo que estava no coração. É alguém que não vivia a sua circuncisão. Entendia como um mero gesto. Então esses eram os mutilados. Um simples mutilado. Nada mais que isso. São cães, são charlatães e pior, são mutilados. Porque não vivem aquilo que Deus pede. Não vivem as promessas que Deus chama a eles a viverem. Resolveram viver assim. Como mutilados, como cães e como charlatães. 3 coisas perigosas. Nós nos tornarmos cães, querer ficar latindo para os outros. Segunda coisa perigosa. Aí você fala, não, padre, sim. Terceira coisa perigosa. Aliás, primeira coisa perigosa, sermos como cães. Segundo, a gente começar a ser charlatão, começar a enganar as pessoas. Começar a fazer fofoca, maldade, é ser um charlatão. Você está tirando a pessoa do caminho de Deus. A pessoa vem com tanta fé para a canção nova, mas a canção nova é boa em partes. Você está sendo um charlatão, você está desviando a pessoa de Deus. Você está acabando, destruindo a vida da pessoa. Você está sendo mal. O padre Anderson é bonzinho, mas é que você não conhece. Você está sendo um charlatão. Você está desviando a pessoa de Deus. Nós não podemos ser charlatões uns com os outros. A gente pensa que charlatão está lá fora, né? Mas pode estar entre nós os charlatões. E a terceira coisa, eu posso ser um mutilado. O meu batismo pode não estar valendo de nada. É pura aparência. Sou batizado por conveniência. Meu batismo não vale. Cuidado, para você não ser um mutilado. No Antigo Testamento, a circuncisão era como um sinal de pertença ao povo de Israel. E o seu batismo é um sinal de pertença a quem? A Deus. O seu batismo é um sinal de pertença a Deus. Garantia das promessas de salvação que Deus tinha feito no Monte Sinai. A circuncisão era necessária para todos que tinham abraçado a fé. Olha que interessante, gente. O nosso batismo é garantia da promessa de Deus na nossa vida. Olha que interessante isso.
O batismo é uma garantia das promessas de Deus. Eu sou batizado, estou cheio de Deus, estou caminhando na vontade de Deus, estou vivendo os mandamentos, então isso é promessa de Deus para mim. É necessário para que eu possa abraçar a fé. Agora, eu só posso entender o meu batismo, eu só posso entender o que Deus faz na minha vida pela ação do Espírito Santo. Não é o que Paulo fala aqui? Olha que interessante. Porque os verdadeiros circuncisos somos nós, que prestamos culto a Deus pelo Espírito de Deus. Como que você pode entender o seu batismo? Pela ação do Espírito Santo. Padre, como que eu posso entender? Como que eu posso viver o meu batismo, a santidade? Você só pode viver a partir do batismo no Espírito Santo. A partir do Espírito Santo. Se você não viver a partir do Espírito Santo, você não conseguirá viver. É impossível. Ou você vive a partir do Espírito, ou você não vive. Essa é uma certeza que eu tenho como sacerdote e que Paulo está falando para nós. Agora, a palavra de Deus em Romanos diz assim: depois de Jesus Cristo, a única circuncisão verdadeira é a interior, a do coração. A obra produzida pelo Espírito Santo. É aqui. O coração tem que estar totalmente tocado pelas mãos de Deus, pela ação do Espírito Santo. E a gente começa a entender algo muito interessante, porque aqui ele está falando justamente dessa preocupação que Deus tem com as suas ovelhas. A preocupação que Deus tem com a nossa vida, com a nossa história. E se a gente começa a pegar a nossa história, aqui começa a bater junto com essa palavra. A continuidade diz assim: no entanto, eu poderia também confiar na carne. Se há quem julgue ter motivos humanos para se gloriar, maiores ou possua eu. Circuncidado ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim. Olha que interessante. Deus está aqui nos conduzindo àqueles que querem servir e amar a Deus. Nós somos ovelhas do rebanho do Senhor. Nós somos as ovelhas chamadas pelo Senhor. E Deus tem essa preocupação de buscar a ovelha perdida. O evangelho de hoje nos fala que temos ali 3 parábolas. Mas a primeira parábola fala que Deus deixa as 99 ovelhas e busca uma que está perdida. Sim ou não? Sim. Deus deixa as 99 e vai buscar uma que está perdida. Interessante, aqui a ovelha se perdeu. A ovelha está perdida. Ela não provocou estar sozinha. A passagem do filho pródigo, se vocês se lembram da passagem do filho pródigo, como que está o filho pródigo? O filho pródigo, ele decide ir embora. Aqui não. Aqui nesse evangelho de hoje, a ovelha se perdeu, é diferente. O filho pródigo, ele toma a decisão: eu vou embora desse rebanho, eu não quero mais ficar aqui, não é mais a vontade de Deus eu permanecer nesse rebanho, eu quero ir embora desse rebanho. Ele tomou uma decisão no coração, pediu ao pai as contas e foi embora. O evangelho de hoje é interessante porque diz para nós que a ovelha está perdida. Com certeza, em meio às correrias e às saídas que fizeram ali, a ovelha se perdeu. O pastor procurando a ovelha, ovelhinha perdida, e chama a ovelha perdida pelo nome. O pastor conhece. Padre Anderson, cadê você? Está perdida aonde, meu filho? Quando Jesus chama a ovelhinha, o que a ovelhinha responde? O que a ovelha responde? Mé, acertou, é lógico. A ovelha não pode responder outra coisa, né? A ovelha está perdida. Ovelhinha. Ovelhinha. Só tem ovelhinha aqui achada. Aqui desse lado está tudo, graças a Deus, está tudo encontrado, está tudo no redil, né? Só tem ovelha perdida desse lado aqui, ó. Ovelhinha. Meu Deus do céu. Chama o hospital de louco, interna todo mundo, Jesus. Interessante como Deus trabalha conosco. Deus, Ele vai nos buscar.
Não importa a vida que você esteja vivendo, aonde você se perdeu, Deus vai te buscar. Deus quer te encontrar. Agora, vocês sabem que eu preparando essa reflexão, algumas coisas me chamaram a atenção. E eu comecei a entender o porquê que Deus se preocupa tanto com a ovelha, porquê que tanto falar da ovelha. A ovelha, ela pode oferecer muitas coisas, o animal mesmo. Primeira coisa que a ovelha pode oferecer é a sua lã. Sim ou não? Sim. Segunda coisa que pode ser usada da ovelha, o seu couro. Sim ou não? Sim. Terceira coisa que nós podemos usar da ovelha, o seu leite. Sim ou não? Sim. Outra coisa que nós podemos usar da ovelha, a carne. Sim ou não? Nós podemos usar tudo que a ovelha tem. Quando Jesus vai atrás da ovelha, que somos nós? Ele sabe que a nossa vida é uma preciosidade. Ele sabe a importância que você tem para Ele. Ele sabe o quanto você pode dar para Ele e que você não deu tudo ainda. Que você pode dar mais para Deus. Que você pode ser melhor para o Senhor. Que você pode se doar muito mais, se entregar muito mais. Que o que você está fazendo ainda é pouco. Ele quer a tua vida por inteiro. Tem gente que quer dar só o dedo para Deus. Deus, ó, usa meu dedo, tá bom. Tem gente que quer dar só um braço para Deus. Ei, Deus não se contenta com metade não, nem com um terço. Deus quer a tua vida por inteiro. Se você entra no matrimônio, entra de cabeça. Se você entra no sacerdócio, entra de cabeça. Se você entra na vida religiosa, numa vida de comunidade, entra de cabeça, não entra pela metade não. Tem muita gente entrando na vida com Deus, dando para Deus só um dedinho. Eu acho engraçado aquelas pessoas que vão no mar e falam, ai, tenho medo do mar, molha só o pezinho e vai embora. Ah, misericórdia. Ah, não, eu quero me lavar naquele negócio ali, ué. Tantos anos sem descansar, que eu vou na praia, eu quero ir lá, eu quero pular naquelas ondas lá, ué. Eu não entendo. Algumas pessoas com Deus é assim. Tem gente que é muquirana com Deus. E eu não estou falando financeiramente, eu não estou falando de dinheiro não. Estou falando da vida. Da vida como um todo. Tem gente que não tem capacidade de dar vida para Deus. Como que eu posso ser padre? Pela metade. Começa a fazer mal. Isso traz sofrimento, isso traz angústia, isso traz dor para todo mundo, porque todo mundo sofre. Porque você está sofrendo, porque você não está nem lá, nem cá. Você não está nem no mundo, nem em Deus. Você não vive e não deixa os outros viver. A vida está pela metade. A ovelha, a vida inteira dela, tudo que ela tem, pode ser aproveitado. Inclusive, em algumas culinárias, até o sangue da ovelha é usado. E vocês sabem disso. Eu pesquisei. O padre estudou a vida da ovelha, estudei, Estudei a vida da ovelha. Por que Jesus fala tanto da ovelha? Fui pesquisar a vida da ovelha. Descobri que tem uma culinária lá no sul, que depois que está terminando de cozinhar a carne, aí você joga o sangue em cima. Opa, tá chique no último. Uma salva de palmas pro padre, vocês aí. Ele está pensando o quê? Padre dizendo que também é cultura. Veja que interessante. Até o sangue de uma ovelha pode ser aproveitado. Até o sangue. A gente está falando da nossa vida, mas diz que Jesus foi levado ao matadouro, que Jesus foi levado numa cruz. Ele, como ovelha, ele como cordeiro, foi levado ao matadouro. Ele ofereceu a vida dele por nós. Ele ofereceu a vida dele por nós. O couro, o sangue, a alma, a divindade. Jesus ofereceu tudo pela nossa salvação. Ele é essa ovelha que dá a vida. Ele nos busca depois. Se não bastasse ele vir a esse mundo, ele ainda dá a vida dele. Ele dá o corpo, o sangue. Ele não quer só a nossa vida, mas ele quer entrar na nossa alma. Ele quer o nosso espírito, ele quer tudo de nós. Deus faz tudo para ter você. Inclusive dando a vida dele, dando o sangue dele, dando o corpo dele, dando a história dele. Deus faz de tudo.
E às vezes nós ficamos miguelando. Deus dá tudo e eu não dou tudo. Deus dá a vida e eu não dou minha vida. Você precisa começar a dar a sua vida para Deus. Dê mais a sua vida para Deus. Seja menos muquirana com Deus. Dê sua vida para Deus. Fala para o irmão do lado. Você precisa dar a sua vida para Deus. Nada pela metade, tudo por inteiro. Sabe qual que é o problema? Que nós temos medo. Se você fala assim, vou dar a minha vida para Deus, qual que é o medo que você tem? Vou perder. Vou sofrer. Vou perder amigos. Você começa a pensar nas perdas, né? Dar tudo para Deus. Ai, mas eu não quero perder o conforto que eu tenho. Vou dar minha vida para Deus, mas eu não quero deixar de fazer aquele passeio. Vou dar minha vida para Deus, mas eu não quero deixar. Você está sempre preso a alguma coisa está sempre te prendendo. E aí nós corremos o risco. Corremos um risco grande. Qual que é o risco que nós corremos? De ser o quê? Cães. Corremos o risco de ser mutilados. Corremos o risco de ser charlatão. Dentro do nosso grupo de oração. Quando eu não dou minha vida para Deus, eu começo a correr alguns riscos. De ser um cristão aparente. Talvez até use um crucifixo, talvez use uma camisa, talvez use uma casula, mas talvez eu estou sendo um cristão aparente. Não dá para viver de aparências com Deus. Não dá para usar máscaras. Nós estamos falando das bem-aventuranças. A bem-aventurança nos exige uma vida de santidade. Os santos foram alguém que deram a vida para Deus, foram alguém que doaram a sua vida para Deus, que entregaram tudo para Deus e que tiveram essa coragem de entregar. O Monsenhor Jonas entregou tudo para Deus. Tem até aquela música famosa, né? Tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, nada te neguei. Hoje sou feliz, tenho a ti, meu Deus. Quem dera se um dia eu e você, eu estou me colocando junto com você, eu e você pudéssemos dizer a mesma coisa. Eu não estou me colocando acima nem abaixo de você, eu estou dizendo, que bom se um dia nós pudéssemos cantar essa canção, sabendo que nós não somos mutilados, que nós não somos charlatões com Deus, que nós não somos cães, mas que nós somos realmente, no Espírito de Deus, livre para cantar, para amar. Livre. Porque o mundo nos acorrenta, o demônio nos amarra, e as amarras vão fazendo-nos conosco. Agora tem uma expressão que eu achei muito interessante, e eu queria partilhar para encerrar e a gente rezar um pouco. Eu encontrei a expressão e fiquei muito interessado nessa expressão. A gente fala muito, fulano é ovelha negra. Quem já ouviu falar em ovelha negra da família, né? Fulano é ovelha negra da família, né? Todos nós já ouvimos falar nessa expressão. E eu falei, deixa eu descobrir o que significa, me vinha essa inspiração. Então essa expressão tem origem no fato de que nas religiões pagãs antigas, todo animal preto era visto como força das trevas. Muitas vezes, inclusive, os animais dessa cor eram sacrificados a homenagear os deuses. Além disso, os pastores preferiam as ovelhas brancas, porque sua lã podia ser tingida, ao contrário da cor preta. Por não servir para o tingimento de sua lã, os animais da cor negra tinham menor valor no mercado. Com o passar dos anos, a expressão ovelha negra ganhou o uso que tem hoje e passou a ser usado para classificar qualquer pessoa que se destacava de forma negativa diante de um grupo. O diferente, o que não se enquadra no rebanho. A ovelha negra é aquele que não se enquadra. Interessante, olha só, a ovelha de cor negra era oferecido como sacrifício. A ovelha de cor negra era, como de certa forma, dispensada. Isso nas religiões pagãs. Isso nas religiões pagãs. Mas eu quero dizer para você e dar a boa notícia. Para Deus não tem cor, para Deus não tem raça, para Deus não tem magro, não tem alto, não tem gordo, não tem nada. Para Deus tem você. Você é um filho de Deus, um escolhido, um chamado. Ele te chamou, Ele te escolheu a dedo. Não se sinta excluído desse rebanho de Deus. Deus busca
todas as ovelhas, e você está incluído nessas ovelhas. Se os outros dispensam, se os outros te abandonam, Deus não te abandona. Ele usa o melhor que você tem. O que você pode dar para Deus? Ou o que você ainda não deu, que você precisa dar para Deus ainda? Deus não está preocupado com outra coisa. Deus quer te usar. Deus está te chamando. Ovelhinha! Vocês não valem nada. Mas eu gosto de vocês. Vocês sabem que cabeça de padre viaja, né? Eu preparando essa homilia, eu falei assim, se eu falar ovelhinhas, vão responder mé. Até coloquei mé aqui na minha folha, acredita? Acho que era profecia, viu? Olha, vocês não valem, viu? Mas saiba disso. Deus, Ele te ama como você é. Pare de ficar, mas eu não sirvo para Deus. Eu tenho defeito. Defeito eu também tenho. E Deus quis usar essa anta para te evangelizar hoje. Esse jumento. Defeito todos nós temos. Misérias, lutamos todos os dias contra as nossas misérias, com os nossos pecados. Não arrume desculpa. Qual a desculpa que você tem arrumado para não servir a Deus? Quais são as desculpas? Qual a muleta que você está usando? Hoje Jesus quer que você jogue sua muleta fora e que Deus te faça andar pelas suas próprias pernas. Fica de pé, vamos rezar com essa palavra. Deus que busca a ovelha perdida. Deus hoje, Ele quer o melhor de você, Ele quer a sua entrega. Eu peço ao Ministério de Música que me ajude nessa reflexão, a reflexão dessa palavra, para que a gente possa rezar. Faça a sua entrega a Deus. Você que ainda não entregou toda a sua vida ao Senhor, você que ainda tem ficado indeciso, aquilo que Deus te chama, para aquilo que Deus te quer, as nossas indecisões, faça a sua oração de entrega ao Senhor, aquilo que ainda te prende, te amarra. Saiba, você não é a ovelha negra da família, você não é a ovelha negra do teu grupo de oração, você não é alguém excluído, você é alguém que Deus te escolheu. Eu te chamo pelo nome, tu és meu, tu és minha, eu te chamei, eu te escolhi, você é único para Deus, não existe dois de você. Deus te criou, Deus te formou e Ele te ama. Eu quero que você tome posse dessa palavra. Deus me ama como sou. Deus me ama desta forma. Mas entrega seus pecados. Deus ama você, mas odeia o teu pecado. Mas diga para o Senhor que você quer entregar a sua vida para Ele. Eu quero, Senhor. Passe a ser mais feliz, tendo amor por Jesus. Vem viver bem, vida igual, assim não tem. Você vai ter o que Ele prometeu, a vida eterna te dará, meu amigo. Venha logo ter Jesus no coração. Ele prometeu e lhe dará a salvação. Escuta o que o Senhor está falando. Venha andar ao lado do Senhor, não
Não seja ovelha sem pastor, deixe-se encontrar. Pare, pense muito bem. Somente Jesus te convém. A ti nada faltará, se a Ele você se juntar. Venha, venha andar ao lado do Senhor. Não seja ovelha sem pastor, deixe-se encontrar. Pare, pense muito bem. Somente Jesus te convém. A ti nada faltará, se a Ele você se juntar. Apresentando a sua vida ao Senhor, dizendo para Ele: Senhor, se tomei caminhos diferentes dos teus, nesta tarde eu quero, Jesus, retomar um caminho verdadeiro que és tu. Senhor Jesus, obrigado pela paciência que o Senhor tem comigo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não desistiu de mim, porque o Senhor não desiste de mim, mesmo quando eu me afasto, mesmo quando eu me perco, mesmo quando eu me afasto da tua presença, o Senhor não desiste de mim. Diga isso para o Senhor. Mesmo que você tenha caído em pecados horríveis, mesmo que você tenha se afastado mesmo, tenha chegado ao fundo do poço, o Senhor não desistiu de você. Bata no seu peito e diga: Senhor, obrigado, porque o Senhor não desistiu de mim. O Senhor sempre me buscou, o Senhor sempre me esperou, a iniciativa sempre foi do Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, muito obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. É bonito ver como Deus não desiste de nós. É impressionante. Pensa quantas vezes Deus foi te buscar. Essa inspiração que Deus deu a nós nessa reflexão. E Deus, quantas vezes for preciso, Ele vai te buscar. Quantas vezes for necessário, Ele vai sim te buscar, porque Deus é alguém incansável. Deus é incansável. Pede para Deus nunca se cansar de você. Se você se perder do rebanho, se você se afastar do rebanho do Senhor, peça para Ele que Ele te encontre, que Ele te busque de alguma forma. Peça ao Senhor que te busque e te encontre aonde quer que você esteja. É interessante que, historicamente, alguns pastores, quando tinha aquela ovelhinha muito rebelde, o pastor quebrava a patinha da ovelha. Aí você fala: nossa, padre, esse pastor é cruel. Era uma forma de educar aquela ovelhinha, dizendo: você é muito fujona, para de fugir. Às vezes Deus vai querer quebrar uma patinha sua, ou como diz, né, quebrar suas asinhas para você parar de dar voos longe do Senhor. Será que Deus não fez isso com você? A gente está falando de bem-aventurados os que choram, os que sofrem. Pregamos o dia inteiro sobre isso. Será que Deus já não quebrou sua patinha ou sua asinha algumas vezes?
Fala, Padre, agora entendi. Por uma dor, por um sofrimento, por uma doença, Deus tem os seus caminhos. Deus tem os seus caminhos. Venha andar ao lado do Senhor. Não seja ovelha sem pastor, pois a ti nada faltará. Volte a andar com o Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, busque-me, adestra-me. Eu quero ser adestrado por ti, Jesus. Eu quero ser adestrado, eu quero ser educado por ti. Paulo foi alguém incansável. E assim eu encerro essa reflexão e encerramos essa homilia. Paulo foi alguém incansável. Deus é alguém incansável. Seja também você incansável pela tua salvação e daqueles que Deus te confiou. Nós, padres, precisamos ser alguém incansáveis. Nosso ministério está sempre buscando aquelas ovelhinhas rebeldes do nosso rebanho também. A Canção Nova é esse meio de evangelização incansável que tem buscado as ovelhas rebeldes. Deixa Deus ser o teu pastor. Diga para Deus: Senhor, Tu és o meu pastor. Senhor, Tu és a partir o meu de hoje, pastor. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Salvador. Tu és o meu Salvador. Obrigado, Senhor, por me buscar. Obrigado, Jesus. Por não me abandonar em nenhum momento. Não me abandonar, Jesus. Muito obrigado. Sabe aquele dia que você estava lá afastado, perdido? Deus estava pertinho de você. Você não viu, mas Ele estava lá. Sabe aquele dia que sofreu aquele acidente? Deus estava lá. Sabe naquela sua rebeldia? Deus estava lá. Deus nunca nos abandona. Nós abandonamos, mas Deus nunca nos abandona. Diga para a pessoa do seu lado: Deus nunca te abandonou. Quero te dar a boa notícia. Se você estava preocupado, eu quero dar a boa notícia. Deus nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Nunca, jamais. Até o último respirar teu, Deus vai ao teu encontro. Vamos aplaudir o Senhor que nos busca em todos os momentos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.